Vamos prosseguindo a série do mês de fevereiro, trabalhar hoje um tema desafiador, extremamente atual e importante para a nossa vida como igreja, como povo do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo 18, e nós leremos os versos 21 ao verso de número 35. Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. Como já estamos sempre fazendo, leremos a uma só voz a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta ou no seu modo aí virtual, eletrônico, mas os textos sempre são importantes para você atentar à exposição da palavra de Deus nessa noite. Leamos, irmãos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça e por alguns instantes você pensasse, ainda que a nossa mente seja limitada, não temos capacidade de penetrar algo tão profundo como o que já foi até cantado nessa noite, pelo menos em 2 cânticos. O quanto custou o seu perdão? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, diante de Deus. Quanto custou o perdão que Jesus conquistou para você, lá na cruz, no Calvário? Ainda que você não vai alcançar a maior profundidade para dar essa resposta, mas vai o máximo que você puder. Quanto custou? Qual foi o preço? Quanto custou o perdão que você conquistou em Cristo Jesus, pela sua obra maravilhosa lá na cruz?
ainda com a sua cabeça abaixada, agora eu quero que você, depois de responder ou imaginar o custo, o alto custo que foi o perdão que você recebeu de Jesus lá na cruz, eu quero te fazer 2 perguntas e que essas 2 perguntas estejam com você durante a mensagem nessa noite. A primeira delas é: você precisa perdoar alguém? Dá uma olhada aí no seu coração. Tem alguém que precisa receber o seu perdão? Uma segunda pergunta: você está esperando receber o perdão de alguém? Ou o pedido de perdão? Você está esperando receber o pedido de alguém? Deus quer falar comigo e com você nessa noite sobre esse importante tema. Vamos orar mais uma vez. Pai, com certeza nós não conseguiremos responder à primeira pergunta: quanto custou? Qual foi o valor real do perdão que o Senhor conquistou para nós na cruz, pagando a nossa dívida impagável? Mas uma coisa é certa, nós sabemos que só estamos aqui porque foi pago um alto preço. Ainda que não sabemos o quanto e nunca saberemos, fomos alcançados pela Tua maravilhosa graça. E o Senhor nos perdoou, o Senhor nos lavou com o Seu precioso sangue. Mas, Senhor, na nossa caminhada, às vezes, ferimos e somos feridos. Por isso, às vezes, precisamos perdoar. Mas também, às vezes, aguardamos o pedido de perdão de alguém. Mostra-nos, através da Tua palavra, as verdades do Senhor sobre esse importante tema. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Perdoar não é fácil. Nunca foi e nunca será. Até porque um dos efeitos colaterais do pecado na vida do homem é o orgulho. E o orgulho não deixa a gente perdoar. Nós somos deveras orgulhosos, ambiciosos, e não muitas vezes estamos dispostos a perdoar. Mas veremos à luz da palavra o que a palavra nos ensina sobre esse importante tema. Não é a primeira vez que a igreja ouvirá uma exposição neste texto, e não será a última, porque vez por outra o Senhor precisa ministrar o nosso coração sobre esta prática cristã, sobre essa virtude de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo que precisa praticar e viver no seu dia a dia. Eu não li os versos 15 ao verso 20, mas ele pertence a esse contexto. O Senhor Jesus, num dado momento, ele começa a falar com os seus discípulos sobre relacionamento entre os irmãos. Então agora, analisando aqui o texto, principalmente do verso 15 ao verso 20, ele não está falando das nossas relações lá fora, mas ele está falando do nosso relacionamento entre irmãos, povo de Deus, um relacionamento eclesiástico. E dentro desse contexto, ele vai dizer no versículo 15 assim: se o teu irmão pecar contra ti, e aí talvez alguns estão olhando aí a sua Bíblia, né? Se for na versão revista e atualizada, a palavra contra ti, entre esse parênteses ou esse colchete, se diz: então pastor, por que ela está aqui? Não está nos maiores manuscritos ou nos manuscritos mais antigos, eu não vou usar essa palavra, eu vou pular, eu só vou ler: se o teu irmão pecar. Não importa se foi contra mim ou contra alguém. Isso não vai diminuir o restante do texto não, viu, meu irmão? Se você suprimiu contra ti, porque o contexto está falando de alguém que feriu o seu coração. Se alguém pecar contra você, segundo a palavra de Deus, não é um pastor que está falando agora, não é um teólogo que está falando agora, não é um psicólogo que está falando agora, é Jesus de Nazaré, o nosso bom pastor. Ele é que está dizendo, ele é que está te falando: se alguém ferir você,
você tem que procurar a pessoa que te feriu. Como assim, pastor? Além de eu ser ferido, eu ainda tenho que me humilhar para procurar a pessoa que me ofendeu? É isso mesmo. Difícil, não é? Por isso que perdoar não é fácil. E eu só vou conseguir praticar essa palavra com a graça de Deus, com a ação de Deus, porque Ele mesmo declara lá em João 15:5, e se aplica totalmente aqui nesse aspecto: sem mim nada podeis fazer. Eu não vou conseguir perdoar alguém que me ofendeu sem o perdão de Jesus, sem a ação de Jesus na minha vida. Então esse texto, ele vai mostrando uma situação que até alguns falam de disciplina na igreja, porque a sequência desse texto, vai mostrando os passos, chegará, caso a pessoa não se arrependa, ao caso de ser levado à liderança da igreja. Mas se você tiver uma demanda contra o irmão que te feriu, vai procurá-lo sozinho. É a orientação da palavra. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ele não te ouviu? Procure 2 ou 3 testemunhas do seu convívio mais próximo, pessoas que vocês têm amizade, e volte lá com essas 2 ou 3 testemunhas e diga: nós precisamos resolver as nossas pendências. Você me feriu, você machucou o meu coração, mas nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos irmãos em Cristo, não está certo. Como é que eu vou continuar congregando com uma pessoa que não me ama, ou que está ferida comigo, ou que me feriu, e nós não estamos resolvendo essa questão? Infelizmente, Jesus, ele coloca uma possibilidade de que essa pessoa ainda continue com o coração duro, e mesmo com o depoimento lá das 2 testemunhas, ou 3, ela não arreda o pé. Então o texto encaminha que o assunto deve ser levado para a igreja. E aqui, a igreja é no sentido aos líderes da igreja, aos pastores, aos oficiais. E essa pessoa certamente será confrontada na palavra da sua postura. É claro que o que vem na sequência é a instância máxima, e jamais esperando que isso aconteça um dia entre nós, que Deus nunca nos dê essa experiência, mas infelizmente pode acontecer, é de alguém dizer: não mudo não, pastor, continuo sem perdoar, não vou liberar perdão. Segundo o texto, essa pessoa não pode ser mais tratada como um irmão em Cristo. Ela tem que ser tratada como uma pessoa do mundo. Não é mais uma pessoa cristã que professa o nome de Jesus. Difícil, não é, irmãos? É fácil? Não é. Mas é palavra de Deus. Não é uma questão que você diz: bom, pastor, depende do seu ponto de vista, depende do ângulo que o senhor está lendo esse texto. Eu acho que não é tão sério assim. É sim. A coisa foi tão engraçada, porque logo na sequência, e aí sim foi o texto que nós lemos essa noite, Pedro, que muitas vezes se antecipava aos demais colegas apóstolos, ele fala: peraí, Senhor, difícil, hein? E aí ele, para mostrar que ele estava querendo perdoar, que ele tinha um coração assim tão sedento por perdoar, ele mudou a tradição dos judeus. Ele falou: Senhor, então eu tenho que perdoar quantas vezes o meu irmão? O irmão que peca contra mim, que me fere, que me ofende, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? 7? E talvez aqui Pedro imaginasse Jesus falando assim: rapaz, parabéns, Pedro, você tem um coração movido por compaixão, você perdoará a pessoa 7 vezes. Poxa, esse é o Pedro. Mas como Jesus conhece o nosso coração, Jesus deu logo uma rasteira em Pedro. Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aí para quem é bom de matemática, já sabe, 490. Aí você diz: tá bom, pastor, tem um limite, você percebeu? Tem um limite. O limite é 490, então eu vou comprar um caderninho, ou vou abrir uma parte aqui no meu celular e eu vou começar a contar. 1, 2, está chegando. 387, 428, 489, falta 1. E aí eu estou desobrigado a perdoar aqueles que me ofenderem. Cumprir a Bíblia. Esse número aqui é para dizer que não há limite para perdoar. Não há limite.
Vamos fazer aqui uma conta rápida. Vou pegar a minha experiência, 52 anos. Quantas vezes eu já pedi perdão para Deus? Com certeza bem mais do que 490 vezes. E se eu estou aqui, é porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E elas foram superabundantes na minha vida. Por isso que a primeira pergunta nessa noite foi: você tem ideia o quanto custou o seu perdão na cruz? Porque daí você começa a imaginar algo elevado. Não, pastor, não tem como medir, não tem como calcular, é incalculável. E é interessante que Jesus, quando ele faz isso com Pedro principalmente, mas a lição certamente se aplicava aos demais discípulos, Jesus então está querendo nos ensinar uma coisa nessa noite: o desafio do perdão. Outra coisa que é muito comum você ouvir por aí: ainda não senti no coração, pastor. Eu não perdoei ele, eu não perdoei ela, porque ainda não senti. Mas a hora que eu senti, estou esperando o toque de Deus. A hora que o Senhor me tocar, eu perdoo. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude e é mandamento. Mais para frente nós vamos ler um texto que vai ficar bem claro isso para nós. Não é uma coisa, uma opção. Eu perdoo se eu quiser, pastor. O senhor não está na minha vida, o senhor não conhece a minha história, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Eu posso até não saber o que a pessoa fez com você, mas eu sei o que a verdade de Deus ensina na sua palavra. E às vezes a mensagem de Deus não é fácil de ser praticada, porque perdoar não é fácil. Existem muitas pessoas doentes, inclusive na igreja. E não adianta você gastar dinheiro fazendo terapia, consulta, check-up, indo para spa, não vai ser curado, porque você não vai ter liberdade enquanto você não perdoar. Tem médicos por aí, médicos, que eu não sei nem dizer qual é o credo religioso deles, que às vezes ele faz um check-up com um paciente ou uma paciente e diz: oh, você está ótima, você está ótimo, não tem nada no seu corpo. Tem sim, doutor, eu sinto dores, eu não durmo, não sei o quê, uma série de coisas. Eu não estou aqui com isso querendo julgar meu irmão, minha irmã, que enfrenta lutas nessa área, no campo emocional, por exemplo. É difícil, eu não estou isento de passar por isso. Eu já tive momentos de angústia profunda no meu coração, é difícil. Mas existem muitas dessas doenças ditas psicossomáticas que são resultado de um coração que não perdoou. E não tem cura. Não tem tratamento, a não ser que você marque uma consulta com o doutor Jesus. E diga: Jesus, sara o meu coração. Me ajuda a lidar com essa ferida que está aberta e que está exposta e que dói. Eu não consigo viver uma vida plena por causa dessa pendência que eu trago na minha vida. Eu quero, Senhor, viver a plenitude da Tua alegria, mas eu tenho um negocinho ali, é pequeno, mas tem hora que esse negócio ganha uma dimensão dentro de mim incontrolável. E eu sei que isso faz mal para qualquer um. Não faz bem. Jesus, para ilustrar o que ele já havia falado com todas as letras, mas talvez alguém ali poderia ficar assim: como assim 70 vezes 7? Ele contou uma parábola. E vocês já ouviram aqui, principalmente no mês de janeiro, porque Jesus pregava por parábola, certo? Mas aqui, particularmente falando, Jesus não contou essa parábola para deixar eles assim: o que ele quis dizer, hein? Qual é a moral da história? Porque, na minha opinião, se você estivesse lá ouvindo como assim, um destinatário primitivo ali, o primeiro, você não entenderia essa parábola, não? Ou você ia falar assim: não entendi, Senhor. Essa história de um rei que perdoa um servo e o servo não perdoa o conservo, o que isso tem a ver com a história que o Senhor falou antes? De perdoar 7, de perdoar 70 vezes 7, de procurar o irmão sozinho, de chamar 2 ou 3 testemunhas, de levar o assunto para a igreja. O que essa parábola tem a ver com o que veio antes? Certamente você não falaria isso, porque você sabe qual é a moral da história dessa parábola. O texto conta que o reino dos céus é semelhante, muitas parábolas para explicar as leis do reino espiritual. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos, seus subordinados, talvez funcionários,
que deviam prestar contas de alguma demanda de impostos, de um determinado segmento. Havia um momento, mas alguns estavam devendo muito, não haviam devidamente cumprido o seu papel. E o texto diz aqui que ele chamou então os seus servos e trouxeram o primeiro. E olha só a dívida do primeiro: 10.000 talentos. A gente não tem ideia do que é esse valor, certo? Mas só para te ilustrar, um talento, são 10.000, um talento corresponde a 6.000 denários. Guarda essa informação aí. São 10.000 talentos, mas um talento é igual a 6.000 denários. Aí se você quiser fazer conta, você vai dizer: meu Deus, 10.000 talentos? É um número absurdo. Esse rapaz está perdido, ele não vai conseguir pagar essa dívida nunca. E ele já está consciente disso, tanto é que ele corre um sério risco de perder a mulher, de perder os filhos e tudo que ele possuía, para ver se a dívida fosse paga, para ver se aplacava a ira do rei. Mas ele, sabendo que não ia dar certo, o que ele faz? Ele, diante do rei, ele se prostra, provavelmente ele chore, provavelmente ele suplique, e ele fala: eu não tenho como pagar. Mas ele fala aí: ser paciente comigo, eu vou pagar um dia. Mas sabe, irmãos, no caso deste aqui primeiro, não ia pagar nunca, nem que ele trabalhasse a vida toda, ele não conseguiria acumular 10.000 talentos. Aí você olha para o rei vê aquela cena, o homem desesperado, o homem prostrado na presença do rei, clamando, pedindo. O rei faz o quê? Levanta, pode ir embora, sua dívida está perdoada. Coloque-se no lugar desse servo. Levanta, pode ir embora, está pago, você não me deve mais. É como se pegasse assim, talvez uma promissória, né? um título, acabou, você não me deve mais, vai em paz. Como é que você sairia dessa presença do rei, hein? Feliz, certamente, porque você tinha consciência que era uma dívida impagável. Só que aí você mal sai da presença do rei, você encontra na esquina uma pessoa que te deve 100 denários. Olha só, um talento corresponde a quantos denários? 6.000 denários. O homem tinha uma dívida de 100 denários, bem diferente, não é? Para 10.000 talentos. Por que será que essa parábola foi contada assim, com uma discrepância tão grande de valores? 10.000 talentos, um talento corresponde a 6.000 denários, e uma dívida do outro de 100 denários. E aí o texto diz que quando ele encontrou esse seu conservo que lhe devia 100 denários, ele já catou ele assim pelo colarinho, e já começou a sacudir ele: você vai me pagar, até o último centavo. E o homem também fez o mesmo que ele tinha feito na presença do rei: ser paciente comigo e eu pagarei. Não, você vai para a cadeia, eu vou mandar prender você, enquanto você não pagar a minha dívida, você não vai sair de lá. Pastor, o homem estava bravo, mas ele tinha acabado de sair da presença do rei, ele tinha acabado de receber um perdão que não tem nem como medir o tamanho do perdão. Ele não consegue perdoar uma pessoa que lhe deve 100 denários. O que é 100 denários, ou o que são 100 denários para 10.000 talentos? Quirela, migalha. Mas ele não perdoou. Os amigos, então, você conhece a história, faço questão de ficar aqui recontando a parábola, porque ela é didática, ela nos ensina uma moral, sim, está muito óbvia, mas às vezes as coisas óbvias da Bíblia não são observadas por nós. A gente faz vista grossa, a gente olha de canto de olho. Eu entendi, pastor, eu sei onde essa história vai terminar, eu já sei o que vai acontecer nessa noite aqui. Que bom, então não endureça o seu coração, se Deus está falando com você. Se você já sabe a moral da história, onde essa mensagem vai terminar, não endureça o seu coração.
Porque Deus está querendo consertar muitas coisas na nossa vida. E Ele sabe porque Ele está falando nessa noite esse texto. Os amigos ficaram indignados. Os amigos falaram: não, como assim? Você, rapaz, acabou de receber um perdão, você tem ideia? 10 mil talentos, o rapaz te deve 100, você faz isso? Ah, não, isso não vai ficar assim não. Foram na presença do rei: desculpe então incomodar o senhor é uma pessoa ocupada, mas sabe aquele servo que o senhor acabou de perdoar? Sim, sei. Então, ele saiu daqui, encontrou um conservo ali que devia 100 denários, ele sufocou o homem, bateu quase que no homem, mandou prender. O quê? Ele fez isso? Depois que eu perdoei ele? Sim. Ah, não, peraí, chama ele aqui. E aí o homem voltou na presença do rei. Voltei aqui novamente. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, agora até que ele pagasse toda a dívida. Só que você sabe que, embora seja uma parábola, não aconteceu de fato essa história, mas se ela fosse uma história verdadeira, esse homem nunca ia sair da cadeia. Ele ia mofar na cadeia, até a morte, porque ele nunca ia conseguir pagar essa dívida. Nunca. Ele nunca ia conseguir pagar essa dívida. Por que será que Jesus contou essa parábola depois de já ter dado o ensinamento aos discípulos de como se trata um irmão que te fere, como você tem que fazer o passo a passo? Pedro achou que estava tirando 10 ali com Jesus, porque falou que perdoava 7 vezes. Jesus falou: não te digo 7, mas 70 vezes 7. E os números na Bíblia, nós não trabalhamos com numerologia, nada disso não, mas tem alguns números na Bíblia que quer ensinar alguma coisa para nós. Se você quiser depois na sua casa ler Gênesis, você vai descobrir que quando Deus falou que se alguém se fizesse alguma coisa contra Caim, seria vingado quantas vezes? 7 vezes. Vingança. Vingança combina com perdão? Não, é o oposto, né? Vingança. Espírito de vingança. Às vezes você não faz isso a plenos pulmões, é uma coisa secreta. Você vinga, você diz: ah, o que se faz é que se paga. Vai chegar meu dia, vai chegar a minha hora, vai comer na minha mão. E o Lameque, o descendente de Caim, que era um homem que achava que a vida era uma coisa banal. Um pisou nele, ele matou. O outro olhou torto para ele, ele matou. E ele contava para as mulheres dele, se gabando do que ele tinha feito. E aí ele vai e fala: a palavra diz que é 7 vezes vingança se alguém tocar em Caim. No meu caso é 70 vezes 7. Opa, e Jesus lembrou disso, hein? Só que Jesus inverte. Jesus não usa o espírito de vingança. Jesus usa os mesmos números para falar de graça, de misericórdia e perdão. Nós vamos ler alguns textos agora que vão ajudar a gente a entender isso. Tem uma passagem, antes de você abrir a Bíblia, eu quero dizer para você o seguinte: tem uma passagem em Romanos capítulo 12, que diz que você às vezes precisa amontoar brasa na cabeça do seu irmão. Por favor, ninguém faça isso de forma literal, tá? Como uma vez eu ouvi uma irmã que disse que ela ouviu o pastor falar assim: minha irmã, pastor, meu marido não quer ir para a igreja, meu marido não é crente, tem que amontoar a brasa na cabeça dele. Ela pensou que era para pegar mesmo lá as brasas lá no braseiro e pô, não faça isso. Mas se você for estudar o que significa essa expressão, amontoar brasas, é você levar a pessoa a pensar no que ela fez. Os miolos vão cozinhar, sabe? Confronte ela. Ninguém gosta de ser confrontado, mas esse é o caminho do perdão. É o que está acontecendo nessa noite. Deus está nos confrontando, mas o resultado pode ser maravilhoso. Porque as brasas vão queimando nossos miolos, vão nos levando a pensar. Existem alguns que continuam depois, mesmo reconhecendo que errou, o orgulho, a soberba não deixa ele se reconhecer o pecado, continua contumaz, como muitas vezes o povo de Israel fez no passado. Mas Deus está amontoando brasas na nossa cabeça nessa noite. Está te levando a pensar e responder as 2 perguntas que eu fiz depois daquela primeira. Você precisa perdoar alguém? Você está esperando o perdão de alguém?
Vamos ver a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 6. E tanto gostamos de orar. É a oração modelo, pastor. A oração dominical. Eu gosto tanto da oração do Pai Nosso, pastor. Eu também gosto. Embora você saiba de cor, nós faremos a leitura a uma só voz, como está aqui no texto. Mas nós vamos ler o verso 15, que normalmente a gente não lê. Vamos ler Mateus 6, verso 9 a 15, igreja. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. No meio da oração do Pai Nosso, depois de você adorar, dizer que Ele é santificado, depois de você dizer que o reino dEle deve vir, que a vontade dEle seja feita, você diz, perdoa. E pedir o pão, obviamente, o pão de cada dia, você fala, perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Eu, usando o meu exemplo, não que eu tenha prazer em falar isso, mas eu já fui muitas vezes ao trono da graça, e ainda irei. Por causa daquele ato de Cristo na cruz, eu posso ir lá, e eu posso pedir perdão, eu posso confessar as minhas transgressões, eu posso ter certeza que eu sairei de lá, renovado, limpo, purificado. Você pode fazer isso. Você faz isso todo dia. Sempre que você é levado pelo Espírito a perceber que você pecou em palavras, em pensamentos, em atitudes, por omissão, você é levado aos pés de Cristo e você pede perdão. E nesta oração está mais do que claro, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, e os discípulos estão aprendendo que na nossa oração nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Mas tem outra coisa que na nossa oração nós também temos que fazer todo dia: disposição para perdoar quem nos ofende. Porque o texto é claro: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Agora é uma pergunta que eu não posso responder por você, e você não pode responder por mim. Quando você faz essa oração, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. É verdade? Você tem perdoado os seus devedores? Ou você só gosta da primeira parte da oração? Ai, Senhor, preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Eu também. Eu preciso dEle. Eu não vivo sem o perdão dEle. Eu só estou aqui porque Ele me perdoou, sem eu merecer. E eu sei agora o que significa aquela parábola. Aquele servo que tem uma dívida impagável, 10.000 talentos, sou eu. É você. Somos nós que estávamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e nós nos prostramos, e nós clamamos, e Ele se moveu de compaixão, e Ele disse, tetelestai, está pago, você não me deve mais nada, está cancelado o escrito de dívida, eu vou morrer na cruz por você. Você pode ir embora, você é livre, você não tem mais dívida, você está livre. Mas às vezes, irmãos, a gente toma posse de uma verdade tão maravilhosa que a nossa mente não consegue captar, mas a gente mal dobra a esquina, a gente pisa dentro de casa e a gente não perdoa. Mas a gente precisa do perdão de Deus, todo dia, toda hora.
E por questões do tamanho da cabeça de uma agulha, a gente não perdoa, a gente leva para o coração, a gente acumula mágoa, rancor, angústia, e não conversa, e vira a cara, e atravessa a rua, e evita a pessoa, e depois ora: perdão, Senhor. Não dá, porque o texto está dizendo, não sou eu. Se você perdoar quem te ofende, Deus vai te perdoar. E quem fez essa oração foi quem? Foi Jesus. Não foi o pastor Gilberto, não foi um outro apóstolo, que também você diria: mas ele falou, inspirado por Deus. Foi Jesus, o nosso modelo maior. Ele fala algo no verso 15 que é terrível. Se porém, olha só, irmãos, você não perdoar as pessoas que te ofendem, Deus não vai te perdoar. Ai, ai, ai. Como assim, pastor? É isso mesmo. Ou eu estou exagerando? Irmãos, me ajudem, por favor, meus presbíteros aqui. Eu estou forçando o texto? Eu estou inventando uma mensagem nessa noite aqui? Eu estou pregando heresia, Valdir? Não estou. E que Deus tenha misericórdia da minha vida para viver isso. Porque se vocês perguntarem: pastor, você nunca teve problema na sua vida não para perdoar alguém? Muitos. Eu já vivi uma história terrível, em que toda vez que eu tinha que ir num lugar para pagar uma dívida, eu pecava. Porque vinha toda a história na minha mente, eu odiava aquele momento. Por que eu estava pagando aquela dívida? Por que eu compareci naquele lugar? Por que eu tive o meu nome sujo? E aquilo me incomodava, e eu odiava aquela situação. Mas um dia eu falei: eu vou morrer desse jeito. Falei: Senhor, me cura, eu perdoo essa pessoa. Eu não quero carregar essa pessoa como se fosse uma pessoa morta nas minhas costas. Está liberado o perdão, eu perdoo pelo que você fez comigo. E hoje eu estou contando essa história aqui, mas não me dói mais, porque o Senhor Jesus me libertou daquele cadáver que eu estava carregando nas costas. Ele pode fazer isso com você também nessa noite, em nome de Jesus. Ele pode fazer isso com você. Tem gente doente, o mundo está enfermo. Claro que você sabe que a maior causa da enfermidade da humanidade qual é? Pecado. E nós que somos da luz, nós que somos de Jesus, nós ficamos doentes também. Lembra do Salmo 32? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mexe no corpo, mexe na saúde. Você vai gastar menos dinheiro se você perdoar, sabia? Você não vai precisar marcar muita consulta, não. Corre para o trono da graça e diga para Ele: Senhor, eu tenho uma pessoa que eu não consigo perdoar, mas me ajuda. Derrama do teu amor, derrama da tua graça, me inunda com a tua misericórdia, porque eu preciso perdoar essa pessoa, porque o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou, e eu não mereço o teu perdão. A minha dívida, perto dessa mágoa que eu tenho com essa pessoa, o que é? A minha dívida era de 10 mil talentos, ela é impagável, mas a dívida que esse irmão tem para comigo são 100 denários, são migalhas, e eu não quero falar com ele, eu não quero falar com ela. Não, irmãos, nós não podemos sair daqui, pelo menos desejando: Senhor, eu vou procurar os meus devedores, eu vou procurar. Eu não sei, de verdade, se o seu devedor está aqui. Talvez ele esteja aqui, talvez ele esteja lá na sua casa, talvez ele esteja até longe. E eu sei que eu vou falar uma coisa meio estranha aqui, e não interprete mal. Talvez ele já até tenha morrido. E você diz: e aí, pastor, vou fazer psicografia para falar com a pessoa? Nós não cremos nisso. Talvez você nunca consiga falar com a pessoa porque ela já partiu dessa terra, mas você vai à presença de Deus e você vai contar tintim por tintim do que aconteceu. Mas Deus já sabe. Eu sei, mas orar é confessar. E você precisa sair liberto. Esse fardo você não pode ficar carregando para cima e para baixo. Entra ano e sai ano você carregando o fardo, o cadáver, o defunto. Deixa isso na presença de Deus. Diga para Ele: Senhor, me dá forças para me resolver isso. Não deixa esse grãozinho de areia virar uma bola enorme, porque você não quer liberar o perdão. Jesus falou nessa oração: eu não vou parar de orar o Pai Nosso. Você não deve parar de orar o Pai Nosso. A gente só precisa fazer uma coisa: viver essa oração.
E para a gente concluir, 2 palavras do apóstolo Paulo sobre isso. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Diz a palavra de Deus, versículo 31 do capítulo 4. Efésios 4, 31 e também o verso 32. Vamos ler juntos? Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais claro do que isso, só o sol no meio-dia, quando ele está a pino. Não tem comando. Interpreta, pastor. Qual é a mensagem, pastor? O que esse versículo quer dizer, pastor? É o que você acabou de ler. Simples assim, mas tão difícil de praticar. Último texto, Colossenses. Só avançar aí algumas páginas. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ler também juntos? Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa é a moral da história de hoje. Desafiado a perdoar. Mas sozinho nós não vamos conseguir, porque perdoar é difícil. Mas eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que se você pedir ajuda para Jesus agora, Ele vai te ajudar. E você vai conseguir ir ao encontro de alguém, resolver essa pendência, e depois você poderá testemunhar, se desejar: pastor, saiu uma tonelada das minhas costas, meu coração está leve, porque eu experimentei a graça do perdão lá na cruz, e o Senhor me revestiu dos altos céus com a sua graça e misericórdia, para que eu também pudesse perdoar os meus devedores, aqueles que me ofendem. Não é fácil perdoar, e eu termino dizendo isso, não é fácil mesmo. Humanamente, impossível. Impossível. O que é mais fácil é você falar, como muitas pessoas dizem por aí: eu estou esperando, se ele vier aqui, no meu pé, eu vou pensar se eu vou perdoar ele. Mas ele tem que vir aqui. O cara apronta, a mulher apronta, eu ainda tenho que ir até ele, pois é o que Deus fez comigo, com você. Deus veio ao nosso encontro. Porque quem é que tinha que procurar Deus? Não éramos nós? Mas a gente ia procurar Deus? O que você acha? Eu acho que eu preciso ir lá falar com Deus, eu pisei na bola. Você só fala com Deus hoje porque Cristo está em você. Porque o Espírito Santo te move. Quem está morto espiritualmente nem está aí. Que acha que tem uma dívida com Deus, que precisa comparecer na presença de Deus. A gente só está lá porque Deus nos levou em Cristo Jesus.